Então, continuar o capítulo 34, nós vimos no final da segunda parte o Clarencio explicando acerca da presença da freira ali e ela achando que está num purgatório mais leve, pagando os seus pecados, ligada ali à Madre Superiora, ao grupo de freiras, à Igreja Católica, todas as crenças que ela tem, e o Clarencio explica exatamente isso, que cada um só recebe o esclarecimento, só recebe os ensinamentos dentro da sua capacidade de entendimento, dentro da sua área específica e, no caso aqui, dentro da sua religião, para ficar mais fácil o seu entendimento. O Clarencio coloca para o André: achamo-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Cada inteligência, ele só recebe da verdade a porção que pode reter. Então, exatamente o que nós estamos falando. Cada inteligência recebe a verdade dentro da porção que é capaz de reter, dentro da sua capacidade de entendimento. Não adianta querer passar um ensinamento que ainda não temos capacidade de reter e de aprender. E isso é uma coisa que nós temos que parar e pensar e sempre analisarmos as entrelinhas do que o André coloca nos seus livros, exatamente por isso. Porque ele coloca, vamos lembrar que esses livros foram escritos na década de 50 do século passado, então, o que ele coloca é dentro da capacidade de entendimento e de aprendizado da época. E nas entrelinhas ele vai colocando alguma coisinha a mais. Vamos lembrar que na época esses livros foram considerados de ficção científica. Levou muito tempo para eles serem aceitos. Aí nós vamos ver aqui o Clarencio colocando para o André acerca do trabalho da freira junto ao Mário Silva e do respeito que se tem que ter dentro da capacidade dela, dentro daquilo que ela tinha condições de aprender. Então o Clarencio coloca para o André: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância dentro da qual ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará o melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. A maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas, é irritável e agressivo. De ontem para hoje chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos, encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O que o Clarencio está nos explicando é que não existem ninguém totalmente mal, nem ninguém totalmente bom, principalmente neste plano de provas e expiações. O Mário Silva, embora se sinta criminoso, esteja com remorso por causa da morte do Júlio, né, o filho da Zulmira, ele, dentro da sua profissão, vamos lembrar que é a segunda vez que ele encarna como enfermeiro, dentro da sua profissão ele é dedicado, ele faz um excelente trabalho, tanto é que as freiras, né, aquele grupo religioso que trabalha na casa de saúde onde ele trabalha, enviou esta freira para guardar o sono dele, para protegê-lo pelo merecimento que ele tem, pela gratidão que os trabalhadores espirituais têm pelo Mário Silva, pelo trabalho que ele realiza no hospital. Então todos nós temos as nossas qualidades, todos nós temos coisas boas e todos nós temos às vezes aquela animalidade que aflora, né, na nossa vida, que vem do nosso inconsciente,
verdades ou sentimentos de vidas passadas que tomam a frente, às vezes na nossa encarnação, mas todos nós temos qualidades, todos nós temos um lado bom, e é esse lado que nós temos que explorar. Por isso que na nossa reforma íntima, no orai e vigiai, nós não podemos esquecer as nossas qualidades, fazermos com que essas qualidades cresçam e melhorem a cada dia, e temos que lutar sim contra os nossos defeitos. Nós temos que estar sempre analisando o orgulho, a vaidade, a prepotência, né? O egoísmo, para irmos lutando contra esses defeitos para podermos melhorar. O Clarencio continua aqui para o André, falando agora do Mário Silva. Pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira da imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sobre extrema perturbação. Então, o que o Clarencio está colocando é que o Mário Silva, ele está da mesma forma que os desencarnados em situações graves, principalmente no caso do suicídio, ficam com aquela imagem instantânea gravada, né? Com uma imagem fotográfica, aquilo fica gravado na mente. Então, o Mário Silva está com a morte do Júlio gravado na mente dele, porque ele sente remorso e sente que deveria ter feito mais, deveria ter tentado ajudar mais. Então, ele se sente culpado em relação à morte do menino, e a gente sabe que estava na hora, realmente na hora do Júlio fazer a passagem. Mas nós vemos aqui o Clarencio colocando para o André que a verdadeira ajuda, o que vai poder fazer diferença para o Mário, é o relacionamento e a ajuda que a Antonina pode dar para ele. Então é na casa da Antonina, é junto com a Antonina, que o Mário Silva vai ter a possibilidade de se melhorar e de se modificar. Então vamos ver aqui as palavras do Clarencio. Passou o dia acamado sobre extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Aí, depois de ligeira pausa, indagamos se não seria possível socorrê-lo, de modo mais positivo por meio de passes, ao que o Clarencio respondeu. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Tudo na vida tem uma razão de ser, colocou o Clarencio. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então na experiência de Lola e Barruri, para se afogarem no prazer pecaminoso com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. O Clarencio está aqui explicando exatamente a necessidade que o Mário Silva e a Lola juntos têm de se perdoarem, de se acertarem, de se redimirem e cresceram juntos por erros cometidos no passado, por ações cometidas no passado que criaram reações, e agora eles juntos têm que se melhorar, têm que se modificar. O André vai começar novas perguntas e o Clarencio coloca para ele acerca da curiosidade. Vamos lembrar que desde o primeiro livro que o André é sempre, digamos assim, lembrado de que a curiosidade tem a sua razão de ser, principalmente para ele que está escrevendo, que está passando para a Terra os ensinamentos, mas ela tem um limite. Ela, a partir de um certo limite, ela não serve mais, ela não tem mais a mesma, digamos assim, o mesmo peso, né, que ela tem que ter. Aí o Clarencio coloca para o André: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade,
e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. E indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habitar-se-á para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. Então, como vemos, todos aqueles que exercem um bom trabalho, todos aqueles que fazem a sua parte, fazem a sua obrigação com esmero, recebem do plano espiritual auxílio e principalmente todas as nossas coisas boas têm um reconhecimento. Por isso que o Mário Silva recebe ali as duas freiras que vão zelar pelo seu sono, vão zelar pela sua saúde, mas é importante entendermos que é com a Antonina, é junto a ela que o Mário Silva vai ter a oportunidade de melhorar e crescer, porque lembremos que Antonina nesta encarnação é um espírito melhor, é um espírito mais esclarecido, é uma mãe devotada, é uma espírita. Aí no caso não é por ser espírita, mas é o caso dela se devotar a uma religião, mas principalmente ao estudo da religião e colocar em prática aquilo que ela está aprendendo na religião. E é esse colocar em prática que faz toda a diferença e faz com que ela seja hoje um espírito melhor, em condições de ajudar o Mário Silva, o antigo Esteves, a se melhorar e a crescer. Vamos continuar o nosso estudo e aprendizado no próximo capítulo.